Teacher Eduarda e o nosso assunto de hoje são as linking words. Então, o que é isso? A gente já vai ver. Mas antes da gente entrar, né, no assunto do vídeo de hoje, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um like lá no Facebook, segue a gente no Instagram também, certo? Depois, se ficou com alguma dúvida, se tem algum comentário para fazer, comenta ali embaixo, né, que depois eu dou um jeito de responder vocês também, certo? Então, vamos lá. Não, o que são? Para que servem essas linking words? Por que a gente chama disso? Por quê? Porque elas são palavras ou expressões que são usadas para conectar ideias em frases. Então, são aquelas palavras que vão fazer as orações coordenadas, subordinadas ou vão demonstrar algum tipo de transição. Então, aqui a gente vai ter conjunções e outros tipos, que no inglês a gente tem, claro, a gente tem as palavras específicas para se referir, né? Conjunctions, coordinations, subordination, transition, mas normalmente, como elas são tratadas em livros ou na internet, e a maneira mais comum de se referir a elas são linking words, literalmente palavras conectoras. Então, elas vão servir para conectar, né, as ideias em frases. Então, eu dividi elas com o sentido, com o significado que elas dão, qual é a ideia que elas vão apresentar. Se vai ser contraste, se vai ser uma explicação, então a gente vai ver quais são essas linking words que são possíveis de ser usadas, né, para conectar e qual é o significado delas, né, para que elas servem. Então, essas palavras, mas para que né, servem importantes? Elas vão demonstrar um pouco mais de proficiência no inglês. Porque eu posso fazer frases, né, faço uma frase, faço outra frase, faço outra frase e isso acaba sendo um texto ou um parágrafo. Mas, se eu quero mostrar que eu já sei um pouco mais, né, mostrar um pouco mais da evolução que tem na língua inglesa, que tu tem estudando, então a gente vai usar essas linking words. Ah, eu gosto disso, mas, no entanto, porém, contudo, entretanto, são esses tipos de palavras que são as linking words, que vão então dar uma conexão, vão dar um sentido melhor para um texto. Então, vamos lá, que tem bastante para a gente ver. Eu não vou passar exatamente uma por uma o que elas são, porque tem muitas, mas né, vou tentar enfatizar, dar ênfase nas que são mais utilizadas, ou as mais simples, ou uns poucos mais complexas. Então, começando, são as que dão ideia de sequência. Então, o principal para dar ideia de sequência, antes, depois, primeiro, em segundo lugar, esse tipo de expressão que a gente vai ter aqui, nesse caso. Então, né, depois, também, outro, né, por aí vai, finalmente, ou então a gente pode ter também first ou firstly, né, primeiro, primeiramente, second, secondly. Então, aqui o que é importante, se usar first, tipo primeiramente ou em primeiro lugar, vai ter que usar em segundo lugar, em terceiro lugar, ou finalmente. Então, isso é muito importante prestar atenção nas palavras que vão indicar sequência. Porque se tu usa primeiro, tu tem que usar um segundo, porque senão, primeiro do que é? O primeiro argumento ou a primeira ideia das que vão se seguir. Então, no inglês, a gente vai precisar dizer primeiro, depois segundo e finalmente, ou primeiro, segundo, terceiro, quarto e finalmente. Então, a gente usa essas palavras aqui. Então, o que é importante? Algumas vai ter que colocar vírgula depois, como é o caso deles. First, vírgula, daí a ideia. O firstly, vírgula, a ideia. A maioria desses a gente vai ter que colocar vírgula. Finally, following, então following seguindo, então né, seguindo a ideia. Further também, né, mais e mais, ou além disso. Então, in addition, que não seria em adição, mas além disso, né, e mais. Moreover também, in conclusion, pode dar umas, ele vai ter ideia então de conclusão, que a gente vai ver depois, mas também de sequência, porque eu posso dizer firstly, secondly, thirdly, in conclusion, ou later, a gente pode ter next, lastly, finally, né, finalmente, não finalmente, já, finalmente alguma coisa, não, né, encerrando esse argumento que vai fazer no texto. To begin, né? Para começar, daí se usa to begin, tem que usar finally ou né? To end the argument. Então, tem que sempre prestar atenção na sequência. Então, você vai colocar né, em ordem, tem que ter essa sequencialidade presente
com essas palavras. Então, tem várias tabelas na internet, né, para conferir também. Então, aqui eu estou fazendo só, né, um apanhado geral de quais são as palavras que existem e como que a gente vai usar elas. Então, a gente tem essas para sequência. Se a gente quiser falar de resultados, a gente pode dizer if e then, que também acaba sendo uma consequência, né? Porque se uma coisa, então outra, de acordo, como consequência, como resultado, literalmente, né? Devido a alguma coisa, então, sou também. Então isso para que outra coisa aconteça. Né? Então a gente tem resultando em, então aqui tem que ter outra coisa. Então vocês vejam que a maioria deles já tem vírgula. Por quê? Porque tem que colocar vírgula. Normalmente essas palavras aparecem em início de frase, justamente para conectar a ideia de uma nova frase com a anterior. Então está falando e agora vai expressar o resultado ou as consequências disso. Tem essas palavras aqui para formar esse texto. Além disso, várias outras, a gente tem as palavras que vão dar ênfase. Então, a gente tem admittedly, clearly, especially, generally, importantly, in fact, indeed, obviously. Então, particularly ou in particular e undoubtedly. Então, essas são as palavras que a gente pode dar, né, pode usar para dar ênfase. Claro, dependendo da ênfase, o que quer dar, então? Normalmente, aqui não é generalmente, né? Ou geralmente, é normalmente, claramente, obviamente. Então, tudo depende do tipo de ênfase que quer dar com esse argumento, né, do texto. A gente também tem as palavras de adição, que vão, então, adicionar a ideia a outra ideia. Né? Então, a gente tem o que é mais comum, que é o e, o and. Então, o and é uma linking word. A gente tem também to, que é também. Lembrando que to vem em final de frase e o also vem em meio de frase. Então, os dois têm a ideia de também, mas posicionamentos diferentes. Então, a gente tem additionally, also, and, as well as. Então, também, quanto. Besides é além. Então, além disso. Então, tudo depende do tipo de argumento. Se quer só adicionar ou dizer que, além disso, tem outras coisas. O further e o furthermore, que já tinha aparecido. In addition, additionally, ou an additional argument, an additional idea. Moreover, e o to também. Depois, a gente pode ter razões ou causas. Então, as a result of, because ou because of, que é literalmente o porquê, vai dar uma explicação da razão. Due to the fact that, então devido a alguma coisa, devido ao fato tal, ou fato que alguma coisa acontece. For, in order to, resulting from e since, que é o desde. Então a gente pode usar todos esses para dar motivos, razões ou explicar a causa de alguma coisa. Para dar exemplos, a gente tem essas palavras. For example, né, o mais básico que tem a gente usa. Então, for instance, também. In particular. Então, a diferença do for example e o in particular, por exemplo. Esse é só por exemplo. O in particular é em especial. Então, além de dar um exemplo, vai estar dando ênfase para aquele exemplo. Então, essa é a grande diferença de usar in particular e for instance ou for example. Esse aqui dá um pouco mais de ênfase para os exemplos que vão ser usados. Including, que é incluindo, namely, então aqui namely vai explicitar, né, nominalmente, tais coisas. Such as é uma maneira um pouquinho mais informal de dizer for example, mas ela é muito utilizada em textos também, porque é importante a gente não ficar repetindo. Tá? A gente também não pode botar assim, um de cada, porque senão mostra que a gente sabe eles, mas não sabe bem como utilizar, porque eles não vão se encaixar em todos os contextos, mas também não é bom ficar repetindo só o mesmo. Então, né, usar 1, 2 para variar quando for dar exemplo. Such as, that is, é outro que é bem comum também e fácil de ser utilizado. Então, exemplos em inglês a gente pode botar também I, ponto, normalmente aparecem em textos.
que ele tem o significado de that is, ok? A gente também vai ter os linking words que vão dar a ideia de contraste. Então essas são muito comuns, né? Porque normalmente quando a gente está escrevendo uma redação, um texto, a gente apresenta argumentos contrastantes, contrários. Então a gente tem essas palavras e eu vou dizer que todas são bem comuns. Aqui não tem assim uma que seja mais e outra que seja menos, não. Todas são muito comuns de aparecer em textos. Então a gente tem although, ou even though, but, né, que é o mais comum, mais simples, que é o must, by comparison, by contrast, aqui a gente dá para ver bem o que é. Aqui é no entanto, entretanto, né, by contrast, conversely, despite, in spite of, either or, tipo ou um ou outro. Então a gente tem apesar de uma coisa, outra coisa, in contrast to, ou in comparison, instead, em vez de, nevertheless, nonetheless, on the contrary, on the other hand, todos esses daqui são muito usados. Então, né, no contrário, né, do outro lado, pensando por outro lado. Então a gente vai ter todas essas palavras aqui para expressar ideias de contraste nos textos. Quando a gente quiser fazer comparações, claro, além de ter os comparativos, olhem lá no vídeo dos comparativos, que a gente vai usar os adjetivos, aqui a gente vai comparar ideias inteiras. Então a gente pode usar also para fazer comparação, compare, comparing, né, os dois lados ou as duas coisas, just as, just like, like, aqui é como, né, todos esses são tão bem como ou como essa coisa, né, então tu vai dar uma ideia comparando com aquela, mas uma relação de similaridade, que é importante, not only, but also, então não só isso, mas também outra coisa, então aqui tu vai comparar, mas tu já vai dar uma outra ideia diferente, same as, similar to, similarly, ou a gente pode usar também different to, differently. Então aqui a gente tem as comparações de similaridade, mas a gente pode dizer ideias contrárias, ideias diferentes, usando different, differently, different to alguma coisa, certo? Então, depois dessas ideias de comparação, a gente tem também as condições. Então, lembrando lá dos vídeos dos condicionais, vocês sabem como fazer estruturas de condição, certo? E o que sempre aparece, o que normalmente aparece vai ser o if. Então, a gente vai poder usar o if para dar condições de ideias também. Então, né, se uma ideia acontece, outra pode acontecer. Então, aqui tem que prestar atenção como é que vocês vão elaborar essas condições para ver se qual a estrutura dos condicionais que a gente viu. Lembram dos 4 condicionais? Então, a gente pode usar eles aqui junto com essas linking words de condição. A gente também in case, provided that, providing unless, que é o a não ser que a gente viu também, ou whether or not, né? Caso aconteça ou não. Então a gente vai ter essas linking words para estabelecer condições de ideias, né, que vocês vão fazer. A gente tem também as específicas de similaridade ou diferença, que a gente tem in other words, né, em outras palavras. Então, vocês botaram uma citação ou falaram uma coisa, querem explicar um pouquinho mais, in other words, e daí expliquem, either or, que é ou uma coisa ou outra, likewise, que a gente já viu, né, que é igual, como, é como essa coisa, neither nor, então é nenhum nem outro, e o similarly, ou até mesmo differently. A gente tem também as que dão ideia de conclusão. In all, in conclusion, in summation, so, to conclude e to sum up. Então, quando vocês querem concluir, querem resumir o que vocês disseram, vocês usam isso. Então, para resumir as ideias, vocês podem usar in summation e to sum up, ou to summarize. Então, essas são opções que vocês podem fazer para resumir o que já foi dito, ou simplesmente usar as de conclusão. In conclusion, to conclude, so e in all. E a gente vai ter também as linking words que vão dar ideias de tempo, início, fim ou duração. Por exemplo, afterwards, que é depois. At the same time, ao mesmo tempo que uma coisa, outra acontece, ou outra ideia é verdadeira. Então, before, antes. Então, a gente tem as bem básicas de after e before, né? Depois e antes.
by the time. Lembra que a gente usa by the time com future perfect e future perfect continuous? Então, né, elas estão expressando essas ideias de tempo, porque quando isso, né, quando chegar essa hora, esse tempo, alguma coisa vai estar acontecendo ou vai ter acontecido. Então, every time, finally, eventually, então, initially, simultaneously, since, so long as. Então, vocês viram que as palavras elas se repetem em alguns slides, por quê? Porque dependendo do contexto que a gente for usar elas vão poder aparecer de diferentes maneiras. Então, first, second, next, last time, já tinha aparecido, né, a questão dos numerais. O since também já tinha aparecido em outro. O finally também dava ideia de conclusão. Então, tudo depende qual é o sentido que a gente quer dar para aquela frase, para aquele argumento, para aquela ideia, né, para a gente poder escolher a linking word que vai ser adequada para isso. Então, por hoje é isso. Bye bye, see you next time.